Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal João Educa. Essa semana eu gostaria de falar com vocês sobre Tiradentes, porque na semana que vem, dia 21 de abril, é o dia de Tiradentes e feriado nacional. E por que essa figura, conhecida como Tiradentes, ela é tão importante para o nosso país que merece um feriado, um dia nacional em homenagem à sua memória? Bom, Tiradentes era ali o pseudônimo ou o apelido de Joaquim José da Silva Xavier, que foi um mineiro. Ele viveu ali na região de Minas Gerais no século XVIII e que se envolveu em um conflito, uma revolta conhecida como a Inconfidência Mineira. O que era essa Inconfidência Mineira? O que ela queria? O que ela propunha? O que ela reivindicava? Bom, a Inconfidência Mineira tinha por princípio questionar a cobrança de alguns impostos em cima do ouro, de Portugal. Lembrando que no final do século XVIII o Brasil ainda é colônia de Portugal e cobrava impostos como o quinto, tinha as casas de fundição onde esse ouro ele era recolhido, e também tinha um outro imposto que era derrama, que aí queria completar uma determinada quantia de ouro que Portugal tinha colocado como sendo o objetivo para se arrecadar. Alguns historiadores dizem que essa arrecadação do ouro, esses impostos em cima da exploração do ouro nas Minas Gerais estavam sendo mais apertados desde o meado do século XVIII por causa do grande terremoto que atingiu Lisboa e que Portugal aí precisava de mais dinheiro para custear a reconstrução da sua capital. Bom, já no final do século XVIII, então, acontece essa Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, ele era um dos revoltosos, que a Inconfidência Mineira também é uma revolução ou uma reivindicação de caráter bastante difuso. Existiam muitos interesses envolvidos na Inconfidência Mineira, não tinha um interesse só. Então, por exemplo, alguns dos envolvidos na Inconfidência Mineira também eram abolicionistas, ou seja, queriam o fim da escravidão, e outros não. Haviam padres, haviam clérigos, haviam pessoas do exército, como era o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Ele era do exército, ele tinha tido uma carreira aí no exército. Fato é que a Inconfidência Mineira ela foi abafada, não deu certo o que os revoltosos queriam, tiveram pessoas ali que denunciaram essa revolta, e o que aconteceu é que todos os envolvidos na Inconfidência Mineira, eles foram de alguma maneira punidos. Só que Tiradentes, ele foi o único que recebeu o que nós conhecemos como punição exemplar. Ou seja, ele foi enforcado, condenado à morte. Outras pessoas também já tinham sido, mas a coroa aí, ela cedeu uma espécie de perdão. Ele foi enforcado, ele foi esquartejado e os seus restos mortais foram distribuídos pela cidade para que outras pessoas que quisessem se revoltar contra a coroa se desencorajassem, não quisessem mais fazer aquilo. Bom, fato é que depois de algum tempo o Brasil se torna independente, em 1822, aí no início do século XIX, e no final do século XIX o Brasil ele vai se tornar uma república, voltando só um pouquinho na questão da Inconfidência Mineira, existiam também pessoas que queriam que Minas Gerais se tornasse uma república, independente do Brasil, independente de toda a monarquia, e outras que não, queriam só que a monarquia ela viesse para o Brasil para atender melhor os seus interesses. Então Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, ele vai ser aí um mártir dessa revolução, dessa Inconfidência Mineira, e ele vai ser usado como um símbolo nacional quando a nossa república ela é criada já no início do século XX, ou final do século XIX, início do século XX. Campos Salles, que é ali o primeiro-ministro da Justiça e depois vai vir a ser presidente do Brasil, ele é tido como alguém que tinha grande admiração por Tiradentes, e ele resolve eleger Tiradentes como um dos heróis nacionais. Por quê? Porque a identidade do Brasil, a identidade brasileira, ela estava começando a ser formada. Nós precisávamos de bandeira, nós precisávamos de um hino que nos distanciasse da monarquia que tinha acabado, e nós precisávamos também de heróis. Então Tiradentes ele é elegido para ser um dos heróis da nossa recente república, da república que é recém-criada no Brasil. Então vão ser construídos cidades com seu nome, vão ser construídos quadros,
quadros, vão ser construídas esculturas, monumentos, tudo que vai receber o nome de Tiradentes, e o dia da sua morte, 21 de abril, vai ser criado aí então esse feriado nacional de Tiradentes. Então é interessante a gente ver como mais de 100 anos depois da revolta da Inconfidência Mineira, um dos seus mártires, digamos assim, uma das pessoas que mais se destacaram, ela é tida de novo, ela é recuperada a sua memória e se pega para criar a memória de um herói nacional que queria aí, então fazer o Brasil independente de Portugal já há 30 anos antes do que isso ia acontecer, né, da independência, mas também um Brasil republicano, ou seja, 100 anos antes alguém já tinha tido essas ideias. Bom lembrar, né, que a nossa república recém-criada, como ela tem um caráter militarista, o fato do Tiradentes ter sido militar também ajudou bastante nessa escolha. Bom, galera, só pra gente então finalizar, é bom a gente reparar que os quadros que serão pintados a respeito do Tiradentes, eles vão retratar uma imagem do Tiradentes que provavelmente não é fiel. Muitos historiadores dizem que ela também foi uma imagem inventada, uma imagem criada, assim como a criação desse herói nacional. Isso significa que Tiradentes não existiu? Não, Tiradentes de fato existiu, isso comprovam muitos documentos históricos, mas provavelmente não do fato que se você entrar aí no Google e colocar Tiradentes e colocar em imagens, vão aparecer algumas imagens da cidade de Tiradentes, mas também algumas fotografias não, né, retratos, né, pintados à mão do que teria sido Tiradentes, e provavelmente isso não é verdade. Se monta aí um personagem histórico e é interessante a gente perceber como ele está diretamente ligado à imagem de um Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus também tinha essas características que provavelmente não são verdadeiras, mas que a igreja criou. Por hoje é isso. Como sempre, sei que faltou falar bastante coisa, sei que eu me deti um ponto e esqueci de outro, então comente o que você achou desse vídeo, tá? Lembrem-se de curtir a nossa página no Facebook, seguir-nos no Instagram, curtir esse vídeo, ativar o sininho e vem construir esse espaço aqui junto com a gente. Um abraço, galera, bom feriado de Tiradentes e até o próximo João Educa.